25 anomalias evolutivas. Bem-vindos de volta ao Stellar Eureka. O nosso objetivo não é apenas observar, mas dissecar os mecanismos do mundo natural. Hoje, iniciamos uma expedição botânica técnica. O alvo: 25 das plantas mais raras e exóticas que existem no planeta. Por que estas espécies importam? Porque a raridade indica especialização extrema. A evolução precisou inovar para garantir a continuidade da espécie em ambientes onde outras falharam. Ao aproximar a lente, percebem-se texturas incomuns, geometrias que otimizam a captura de luz solar, defesas químicas invisíveis a olho nu. Por fora, formas bizarras e cores vibrantes, mas por dentro, o auge da eficiência genética e da adaptação. Esqueça a botânica clássica. Prepare-se para analisar estas extraordinárias máquinas biológicas em funcionamento. 1 metro de diâmetro. Essa estrutura orgânica desafia as leis da botânica clássica e detém o título de maior flor individual do planeta. Nas florestas densas do Sudeste Asiático, a Rafflesia arnoldii domina o solo da selva. Não é apenas uma planta, é uma anomalia evolutiva que parece saída diretamente de um cenário de ficção científica. Por que uma planta investiria energia em produzir um cheiro de carne em decomposição? A resposta é logística biológica. O objetivo aqui é a sobrevivência a qualquer custo. O aroma, descrito frequentemente como o de um cadáver exposto ao calor, não é um acidente. É uma ferramenta de precisão. Na penumbra da floresta tropical, a visibilidade é baixa, mas o cheiro viaja longe. O odor atrai moscas varejeiras e besouros necrófagos. Eles não visitam a flor pela beleza, eles vêm em busca de carniça. Ao entrarem na câmara central, tornam-se os transportadores involuntários de pólen. Sem esses insetos, o ciclo reprodutivo falharia. Por fora, um gigante colorido e fedorento, mas por dentro, um parasita invisível. A Rafflesia é um mestre do engano. Ela não possui folhas, não tem caule visível e não realiza fotossíntese. Durante a maior parte de sua existência, ela vive oculta dentro do tecido de videiras tropicais. Comporta-se como um vampiro botânico. A planta drena água e nutrientes diretamente do sistema vascular do hospedeiro. Somente quando acumula recursos suficientes, ela decide se revelar. Em modo acelerado, vê-se o rompimento da casca da videira. O botão surge como uma esfera compacta e incha até explodir em 5 lóbulos carnudos de cor marrom avermelhada, cobertos por manchas brancas. A estrutura pesa quilos, mas a engenharia não para no visual. A flor gera calor ativamente. Esse processo termogênico eleva a temperatura interna, ajudando a volatilizar os compostos de enxofre responsáveis pelo mau cheiro. A dispersão do odor torna-se mais eficiente, ampliando o raio de atração dos polinizadores. Essa biologia extrema penetrou na cultura pop. Jogadores da franquia Pokémon reconhecem a estrutura no personagem Vileplume, cujo nome original japonês é uma referência direta a esta espécie. Na Indonésia, a planta transcende a biologia. É um ícone nacional, celebrada em selos postais e utilizada na medicina tradicional local. O valor simbólico é imenso. No entanto, a realidade no terreno é dura. O habitat natural diminui a cada ano devido ao desmatamento. O ecoturismo descontrolado também cobra seu preço. O pisoteio do solo compacta a terra e destrói os botões antes mesmo de emergirem. Embora não esteja tecnicamente extinta, os números caem drasticamente. Encontrar um espécime florescendo na natureza tornou-se um evento de raridade estatística. Cada floração bem-sucedida é uma vitória temporária contra o desaparecimento total. 10 anos de espera por apenas 48 horas de atividade biológica intensa. Esse é o custo da raridade. A Amorphophallus titanum,
ou jarro-titã, não é uma planta comum de jardim. É uma estrutura botânica colossal descoberta em 1878 pelo botânico Odoardo Beccari, nas florestas úmidas de Sumatra, na Indonésia. Aquele momento marcou mais do que um registro em catálogo. Foi o início de uma operação logística global. Sementes foram despachadas para Florença, resultando em uma única muda viável, que floresceu nos Jardins Botânicos Reais de Kew. Hoje, essa espécie prospera em estufas controladas ao redor do planeta, mantida viva pela precisão técnica da horticultura moderna. O ciclo de vida desta planta desafia a lógica comum. Ela não floresce anualmente. A planta passa anos investindo recursos na construção de uma única folha gigantesca. Em modo acelerado, vê-se essa estrutura emergir do solo como uma árvore, atingindo vários metros de altura. O objetivo é simples: realizar fotossíntese em escala industrial para bombear amido e nutrientes para um tubérculo subterrâneo. O tubérculo funciona como uma bateria biológica. Ele cresce, acumula energia e entra em dormência. O processo se repete múltiplas vezes. A planta precisa atingir uma massa crítica específica no subsolo. Por que tanto esforço acumulado? Porque a reprodução exige um gasto energético massivo. O ciclo de floração ocorre, em média, a cada 4 ou 5 anos. Quando o gatilho é acionado, a folha não emerge. Em seu lugar, surge a inflorescência. A espata, uma estrutura que circunda o núcleo, desenrola-se lentamente. A textura interna é rugosa, com coloração de vinho profundo, assemelhando-se a tecido muscular exposto. O espádice central ergue-se verticalmente, dominando o espaço. Mas a janela de oportunidade é curta. O mecanismo permanece ativo por apenas 2 dias. Por fora, uma flor exótica, mas por dentro, um reator químico. Para garantir a polinização, a planta utiliza termogênese. Ela aquece os próprios tecidos, elevando a temperatura para volatilizar compostos de enxofre. O cheiro resultante é agressivo: carne em decomposição ou peixe estragado. Não é um acidente. É uma estratégia evolutiva de precisão. O odor atrai polinizadores específicos, como moscas e besouros carniceiros, que buscam carcaças para depositar ovos. A planta os engana para transportar o pólen. Após a fertilização bem-sucedida, a estrutura colossal colapsa. No lugar do espádice, formam-se mais de 400 frutos esféricos. O amadurecimento altera a pigmentação da casca de dourado para um vermelho vibrante. Atenção ao detalhe químico: esses frutos são tóxicos para o ser humano. A ingestão causa envenenamento severo. No entanto, na ecologia de Sumatra, eles servem de alimento vital para os calaus rinocerontes. As aves consomem a polpa e dispersam as sementes pela floresta, reiniciando o ciclo. O custo metabólico desse evento é total. O tubérculo gasta quase todas as suas reservas e precisará de um longo período de recuperação vegetativa antes de tentar florescer novamente. As dimensões justificam o consumo de recursos. O livro Guinness de Recordes registra espécimes que ultrapassam os 3 metros de altura. De estufas em São Francisco até o Jardim Botânico da Universidade de Varsóvia, essas gigantes continuam a operar seu ciclo lento e implacável. A espécie sobrevive pela eficiência bruta. 80 quilos de carga viva. Uma única folha suporta o peso de um homem adulto sem afundar. No Jardim Botânico da Universidade de Varsóvia, a biologia exibe seus limites físicos através da Vitória régia gigante, a Victoria amazônica. Estes titãs aquáticos oriundos da América do Sul não funcionam como plantas comuns, mas como plataformas de engenharia hidráulica projetadas para monopolizar a superfície da água. Por que investir tanta energia em expansão horizontal? A resposta é o domínio solar absoluto. As espécies
Victoria amazônica e Victoria cruziana, desenvolvem discos verdes colossais que variam de 1,20 m a 1,80 m de diâmetro. Não é apenas tamanho, é arquitetura de sobrevivência. A folha flutua sustentada por um sistema complexo de nervuras esponjosas cheias de ar, que garantem flutuabilidade positiva permanente. As bordas se curvam para cima, criando uma barreira física contra a invasão de água e plantas concorrentes. Se virarmos a folha, a estratégia muda de captação para defesa agressiva. A parte inferior é uma zona de guerra biológica. O caule e as nervuras são cobertos por espinhos afiados e rígidos. Peixes herbívoros e peixes-boi, predadores comuns nestes ecossistemas, encontram uma muralha impenetrável. A planta protege seu tecido fotossintético com uma armadura que desencoraja qualquer tentativa de pastoreio subaquático. Mas a folha é apenas a fundação da infraestrutura. O ciclo reprodutivo dessas plantas é uma operação cronometrada de 48 a 72 horas. A flor gigante emite um cheiro potente de abacaxi doce. É uma isca química calculada. A planta precisa atrair besouros escaravelhos para garantir a polinização cruzada. Inicialmente, a flor desabrocha em um branco radiante. O mecanismo de armadilha é ativado. Quando o besouro pousa em busca de alimento e calor, a flor se fecha. Durante a noite, o inseto fica prisioneiro dentro de uma câmara rica em amido. Por fora, uma flor inerte. Mas por dentro, o inseto se alimenta enquanto fica coberto de material genético. É uma troca comercial estrita, comida em troca de serviço de transporte. Em aceleração, vê-se a transformação radical. Na segunda noite, a flor reabre, mas a cor mudou para rosa ou avermelhado. A planta alterou seu sexo biológico de feminino para masculino. Ela libera o besouro, agora carregado de pólen fresco, para que ele busque outra flor branca e repita o ciclo. A engenharia genética garante que a autofertilização não ocorra. A ciência, contudo, demorou a catalogar a extensão total deste gênero. Recentemente, pesquisadores nos jardins de Kew, em Londres e na Bolívia, identificaram uma falha nos registros históricos. Uma nova espécie foi confirmada: a Victoria boliviana. Por décadas, ela foi confundida com outras variantes, mas a análise de DNA revelou uma linhagem distinta. Os números desta nova espécie redefinem os recordes botânicos. Na natureza selvagem, as folhas da Victoria boliviana chegam a quase 3 metros de largura. A integridade estrutural é tamanha que pode suportar até 176 libras de pressão distribuída. Apesar da robustez mecânica, o sistema é frágil diante de alterações ambientais. A escala colossal exige recursos hídricos específicos e vastos. Vista do alto, a mancha verde da Amazônia recua anualmente. O desmatamento e a distribuição geográfica limitada tornam a Victoria boliviana criticamente vulnerável. Sem as lagoas de várzea intactas, a maior estrutura flutuante do reino vegetal corre o risco de desaparecer em uma geração. 30 centímetros de profundidade. Isso não é apenas uma flor, é uma cova aberta, esperando por visitantes. Estamos nas encostas rochosas do Monte Victoria, na ilha de Palawan. O ano de descoberta é 2007. Biólogos encontram algo que desafia a escala botânica habitual. Batizada em honra a Sir David Attenborough, a Nepenthes attenboroughi firma-se como um predador estático no topo da cadeia alimentar vegetal. Por que uma planta manteria sua tampa perpetuamente erguida? Para garantir que a entrada esteja sempre desimpedida. O objetivo dela é dominar o território através da nutrição agressiva. Imagine urnas gigantes em formato de sino, algumas das maiores do gênero Nepenthes. Não são meros recipientes de água. São obras de engenharia hidráulica voltada para a retenção de fluidos digestivos. Vista de perto,
A borda do jarro é cerosa e escorregadia. A tampa, imóvel e vertical, nunca fecha. Ela atua como um chamariz visual, variando em cor e forma, aguardando silenciosamente a próxima presa desavisada. Por fora, uma estrutura vegetal colorida e aparentemente inofensiva, mas por dentro, uma piscina de enzimas ácidas capazes de dissolver tecidos moles e ossos finos. A dieta vai além de moscas e formigas. Em seu habitat selvagem, estas armadilhas formidáveis processam biomassa muito mais complexa. Registros confirmam a digestão de pequenos mamíferos, como musaranhos. A planta converte carne em nitrogênio vital para sua sobrevivência em solos pobres. Mas existe um detalhe cruel. A eficácia predatória contrasta com a fragilidade da espécie. A Nepenthes attenboroughi está criticamente ameaçada. A distribuição geográfica é restrita a um único ponto no mapa, tornando-a alvo fácil. A caça furtiva e a coleta ilegal para colecionadores quase dizimaram a população selvagem. Cada exemplar arrancado da montanha desestabiliza o ecossistema local. A conservação aqui não é ideologia, é matemática de populações. Apenas produtores credenciados devem manusear esta genética, garantindo que a horticultura responsável substitua o saque ambiental. Cultivar um jarro deste porte exige precisão cirúrgica. Paciência é um recurso escasso. Ao contrário da reputação de crescimento lento, a planta acelera seu metabolismo quando o ambiente é replicado com exatidão. Ela exige solo ultramáfico. Trata-se de um substrato rico em magnésio e ferro, tóxico para a maioria das plantas comuns, mas essencial aqui. O cultivador precisa fornecer luz intensa e circulação de ar constante. Se observado em modo acelerado, vê-se as folhas se desenrolarem com vigor. O regime alimentar muda. Na ausência de presas vivas, aplica-se fertilizantes ou insetos mortos diretamente nas urnas. A planta absorve os nutrientes e expande sua biomassa. A botânica recompensa a disciplina técnica. Menos de 100 espécimes em estado selvagem. Isso é tudo o que resta no planeta. Entrar no território do pinheiro de Wollemi, ou Wollemia nobilis, não é uma caminhada turística. É um transporte logístico direto para a era dos dinossauros. Este é um fóssil vivo autêntico. Ele estava escondido nas fendas profundas das Montanhas Azuis, na Austrália. O mundo só soube de sua existência em 1994. Até aquele momento, a comunidade científica considerava a espécie extinta há 2 milhões de anos. Foi um erro de cálculo gigantesco. A natureza manteve o segredo muito bem guardado. Por que esta árvore ainda existe? Porque ela encontrou um nicho de isolamento absoluto. Alguns destes gigantes antigos possuem entre 500 e 1000 anos de idade. A biologia deles é arcaica e robusta. Ao examinar os detalhes, nota-se a estrutura única da folhagem. Os ramos perenes mudam de um verde claro vibrante para um tom amarelado profundo, quase brônzeo, conforme envelhecem. É uma blindagem química natural. A planta produz cones masculinos e femininos distintos, garantindo a reprodução em um ciclo lento. Por fora, uma casca estranha, com textura de chocolate borbulhante. Mas por dentro, um código genético inalterado a eras geológicas. Porém, o isolamento quase falhou. Em 2020, a resistência da espécie enfrentou o teste final. O incêndio catastrófico de Gospers Mountain transformou a floresta em cinzas. O fogo avançava rápido. Uma operação secreta foi ativada. O governo não enviou apenas brigadistas, enviou uma unidade de elite, treinada para salvar ativos biológicos insubstituíveis. Vista aérea. Helicópteros manobram entre a fumaça densa, despejando retardante de fogo em um perímetro cirúrgico ao redor do bosque sagrado. No solo, sistemas de irrigação de emergência
bombearam umidade para as raízes. Eles não salvaram apenas madeira, salvaram uma linhagem evolutiva inteira. Na ciência, isso recebe o nome técnico de táxon de Lázaro, o retorno da suposta extinção, ecoando a narrativa bíblica de ressurreição. Mas confiar apenas na sorte não é uma estratégia viável. O pinheiro de Boleme precisava sair do esconderijo. Hoje, ele ocupa estufas de alta tecnologia e jardins botânicos globais. O Real Jardim Botânico de Kew, na Inglaterra, adotou a espécie, não apenas pela estética ornamental ou pelo parentesco com a araucária. É uma questão de redundância de dados biológicos. No aniversário de 250 anos da instituição, o plantio de um voleme cimentou essa aliança. A escala da preservação aumentou. O esforço logístico agora foca na coleta massiva de sementes para o banco de sementes do milênio. É um cofre forte subterrâneo. Aqui, o material genético é resfriado e catalogado. Se o fogo vencer na natureza selvagem, a espécie poderá ser reiniciada em laboratório. O legado está blindado. 2.000 metros de altitude nas montanhas enevoadas. Este é o limite onde a sobrevivência botânica comum falha e o gênero Drácula assume o controle. Bem-vindo ao território da orquídea Drácula, especificamente a variedade Drácula chimaera. Não se trata de um jardim decorativo, é um ecossistema de adaptação extrema, distribuído estrategicamente pelas encostas frias do México, descendo pela América Central e dominando as regiões altas da Colômbia, Equador e Peru. O nome significa pequeno dragão. E na biologia, nomes indicam função. Por que esta planta evita o sol? A radiação direta queimaria seus tecidos em horas. A Drácula prospera no subbosque escuro, onde a umidade relativa do ar roça os 100%. O solo é irrelevante para esta espécie. Ela é uma epífita estrita. Por fora, uma planta frágil suspensa no ar, mas por dentro, um sistema de ancoragem robusto. Suas raízes não cavam a terra. Elas agarram a casca rugosa de árvores centenárias com a força de um torno mecânico, extraindo hidrogênio e nutrientes diretamente da névoa e detritos acumulados. A estratégia visual é agressiva. Em aproximação macro, as flores revelam tons de vermelho-sangue coagulado e preto. A morfologia é perturbadora. As pétalas e sépalas se fundem para criar formas que o cérebro humano interpreta como faces de macacos, mandíbulas de dragões ou bocas abertas. Mas a natureza não faz arte. Ela faz engenharia de atração. Aqui existe um detalhe químico crucial. A planta não produz néctar doce. Ela sintetiza compostos voláteis que imitam o cheiro de cogumelos em decomposição. O objetivo é enganar as moscas da família Drosophilidae. O inseto pousa esperando fungos e acaba carregando o pólen, garantindo a próxima geração da orquídea. É uma fraude biológica executada com perfeição. Cultivar este espécime exige logística climática. O produtor precisa replicar a floresta nublada. Temperaturas baixas e umidade saturada são obrigatórias. Curiosamente, um banheiro residencial com pouca luz e vapor constante pode simular estas condições melhor que uma estufa industrial. Quando a floração ocorre, as estruturas se desdobram em espécimes que parecem sair de um pesadelo gótico. A planta converte recursos escassos em uma exibição visual complexa. A estética é secundária. A perpetuação da espécie é absoluta. 2.000 anos de idade. Essa é a escala de tempo que separa esta planta de todo o resto da vegetação. No deserto do Namibe, no sudoeste da África, as regras de sobrevivência são extremas. Aqui encontra-se a Welwitschia mirabilis. Não é apenas flora, é um fóssil vivo, um remanescente solitário de uma linhagem antiga que a evolução esqueceu de apagar.
Como um organismo biológico opera em um ambiente tão hostil? A resposta está na anatomia. Visualmente, parece um cenário de ficção científica. A base é maciça, fibrosa, assemelhando-se a um rabanete gigante enterrado no solo árido. Desta central de comando emergem apenas 2 folhas. Largas e achatadas, elas crescem continuamente durante toda a vida da planta. O vento do deserto não perdoa. Ao observar de perto, percebe-se o desgaste mecânico. As correntes de ar, carregadas de areia abrasiva, rasgam as pontas das folhas. O tecido se divide em fitas longas e retorcidas, criando a ilusão de múltiplas camadas. Mas a estrutura se regenera. Essas 2 lâminas podem esticar-se por até 3 metros, cobrindo a areia quente e protegendo as raízes superficiais da evaporação total. A resistência aqui é calculada em séculos. Estudos indicam que alguns espécimes possuem entre 1.500 e 2.000 anos. Elas viram impérios humanos surgirem e colapsarem, mantendo-se fixas no mesmo metro quadrado de areia. Como sustentar tal longevidade com menos de 100 milímetros de chuva anual? É um mistério fisiológico que a botânica ainda tenta decifrar completamente. Por fora, um amontoado de folhas secas e poeira, mas por dentro, uma fortaleza biológica de conservação de recursos. A reprodução segue uma logística rigorosa. O sistema é dioico. Plantas distintas carregam cones masculinos e femininos. Os cones masculinos são compactos, projetados para liberar pólen na brisa seca. Já os femininos são maiores, estruturas receptoras que abrigam as sementes após a fertilização aérea. Aqui existe um detalhe de eficiência. A planta elimina o desnecessário. Além das 2 folhas perenes, ela produz apenas um par de folhas embrionárias no início da vida. Estas secam e caem em menos de 18 meses. Restam apenas escamas duras protegendo a ponta do caule. Não há desperdício de energia com folhagem supérflua. Na vastidão do Namibe, a Welwitschia funciona como uma ponte para a era pré-histórica. Enquanto outras espécies exigem água abundante e solo fértil, ela domina o deserto com paciência geológica, um monumento bruto à resiliência. A velocidade é uma anomalia no reino vegetal. Plantas geralmente operam em tempo geológico, não em segundos. Mas aqui, a regra é quebrada. Entre no território da Codariocalyx motorius, conhecida tecnicamente como planta telégrafo ou planta dançarina. Este arbusto tropical asiático, um membro funcional da família das ervilhas, opera em uma categoria isolada de velocidade biológica. É uma das poucas espécies capazes de gerar movimento visível a olho nu. Por que gastar energia com movimento físico? Parece desperdício metabólico, mas na prática é uma estratégia agressiva de captação de recursos. O gatilho é térmico. Quando o sol atinge o pico e a temperatura ultrapassa os 72 graus Fahrenheit, o sistema hidráulico da planta é ativado. Não é uma reação aleatória. Cada giro e torção dos pequenos folíolos laterais é um passo calculado. De perto, percebe-se a engenharia. A planta rastreia a luz. Ela ajusta dinamicamente sua superfície foliar ao longo do dia para absorver cada fóton disponível, garantindo uma fotossíntese de eficiência máxima. É um painel solar biológico com rastreamento automático. A escala geográfica impressiona. A espécie marca presença em territórios que vão desde as extensões úmidas de Bangladesh até as selvas do Vietnã, chegando até as remotas ilhas da sociedade. Mas a luz não é o único motivo para essa agitação constante. Existe um detalhe tático na defesa. Os movimentos rápidos quebram o padrão visual para predadores. A planta pode estar imitando o bater de asas de borboletas. Isso sinaliza falsamente que o território já está ocupado, impedindo insetos
de depositarem ovos nas folhas. Por fora, um arbusto frágil, mas por dentro, um mestre da decepção e da integridade estrutural. O nome planta-telégrafo deriva exatamente dessa rotação mecânica. Os movimentos rítmicos lembram os sinais de um antigo telégrafo semafórico. É quase um código Morse natural, uma transmissão de dados biológicos que ainda estamos aprendendo a ler. Até Charles Darwin foi capturado por essa eficiência. Em 1880, ele detalhou esses processos em sua obra técnica sobre o poder do movimento nas plantas. Não é apenas uma curiosidade de estufa. É uma máquina de sobrevivência que continua a intrigar cientistas e botânicos modernos. 6 horas de existência biológica. Esse é o limite absoluto. A flor Caduceus, cientificamente catalogada como Epiphyllum oxypetalum, não desperdiça energia com a luz do dia. Trata-se de uma espécie de cacto epífito que desenvolveu uma estratégia de sobrevivência extrema. O mecanismo de floração é ativado exclusivamente pela queda de temperatura noturna e pela ausência de radiação solar direta. Ao primeiro sinal de raios ultravioleta da manhã, a estrutura celular colapsa. Por causa desse ciclo restrito, ela recebe a designação técnica de Rainha da Noite. Mas por que investir tantos recursos em um evento tão curto? A resposta está na eficiência reprodutiva. A planta concentra toda a sua potência em uma única janela de oportunidade. Em aceleração vê-se. As hastes longas e desajeitadas se estendem pelo suporte, funcionando como âncoras. Elas sustentam uma carga biológica pesada. As flores não são meros ornamentos. São estruturas massivas de reprodução que atingem 30 centímetros de comprimento. De perto, percebe-se a complexidade da engenharia natural. As pétalas brancas se abrem em camadas para maximizar a superfície de contato. É uma festa olfativa e visual projetada para atrair polinizadores noturnos específicos em tempo recorde. Nativa das florestas úmidas do sul do México e da América do Sul, a raridade desta espécie não é geográfica, é temporal. O contraste visual é funcional. O branco puro reflete a pouca luz da lua, destacando-se na escuridão da mata. Ela aparece e desaparece com a velocidade de um evento climático localizado. Cultivar a Caduceus fora de seu habitat exige disciplina férrea. Não é jardinagem amadora, é gestão de cronograma. É uma jornada de paciência agronômica, onde a floração ocorre apenas entre o final da primavera e o auge do verão. Aqui existe um detalhe químico importante. A planta oferece mais do que estética efêmera. Em diversas culturas asiáticas, ela é tratada como recurso farmacológico bruto. As pétalas e o caule contêm compostos ativos utilizados no tratamento de patologias respiratórias. A análise prática sugere ainda a presença de propriedades analgésicas na composição da seiva, atuando na redução da dor física. Por fora, uma planta de aparência frágil, mas por dentro, uma usina de compostos medicinais. Cercada de lendas locais, a flor simboliza a impermanência da matéria biológica. Testemunhar a abertura das sépalas é um evento estatisticamente improvável, um encontro único com o cronômetro da natureza. Durante a madrugada, o ar ao redor da planta fica saturado com um aroma adocicado e denso, quase intoxicante. A planta executa sua função biológica no escuro total, sem plateia. Mas quando o sol nasce, não resta nada além de tecido vegetal murcho e exaurido. O ciclo se fecha. 350 quilômetros da costa do Iêmen, a ilha de Socotra parece pertencer a outro planeta. Aqui reina a Dracaena cinnabari, popularmente conhecida como árvore sangue de dragão. A silhueta é inconfundível. Uma copa invertida, densa e rigorosamente geométrica,
sustentada por um tronco grosso. Não é uma questão estética, é engenharia de sobrevivência. Em um terreno árido, rochoso e exposto a ventos constantes, essas árvores operam como sentinelas biológicas. As folhas são rígidas e espinhosas. Elas não balançam ao vento, elas resistem. Um corte superficial na casca revela o segredo do nome. Imediatamente, uma seiva espessa e escarlate começa a escorrer. A viscosidade é alta. A cor é idêntica ao sangue arterial. Durante séculos, lendas da Índia à Grécia afirmavam que este fluido era sangue real de dragões mortos em combate. Dizia-se que possuía propriedades mágicas. Por que essa resina era tão cobiçada nas rotas comerciais? A resposta está na utilidade química. Isso não servia apenas para curandeirismo. Era um polímero natural de alto valor. O verniz vermelho profundo dos violinos clássicos. A tinta indelével de manuscritos imperiais. A resina atravessou impérios como uma mercadoria essencial. Mas a verdadeira função da árvore não é servir ao comércio humano. Ela é o pilar central do ecossistema de Socotra. Por fora, um deserto calcinante sob o sol vertical, mas por baixo da copa, um microclima protegido. A arquitetura dos galhos segue um padrão fractal. Cada ramo se bifurca repetidamente, criando uma malha impenetrável acima do solo. Essa estrutura tem um propósito hidráulico específico. A copa age como um condensador gigante. Ela captura a umidade da neblina trazida pelo Oceano Índico. A água condensa nas folhas cerosas, escorre pelos galhos e goteja diretamente na base do tronco. É um sistema de autoirrigação passiva em um ambiente onde a chuva é escassa. A sombra projetada reduz a evaporação do solo. Isso permite que gramíneas e pequenas plantas sobrevivam onde, de outra forma, haveria apenas pedra nua. A árvore cria o seu próprio oásis. No entanto, o equilíbrio foi quebrado. A análise de dados recentes mostra um cenário sombrio. O habitat está encolhendo. O clima regional está se tornando mais seco, mas o problema imediato é logístico e humano. O pastoreio excessivo de cabras impede a regeneração natural. As mudas jovens são devoradas antes de desenvolverem defesas. As árvores velhas estão morrendo e não há substitutas crescendo. Pesquisas indicam que, sem um isolamento físico das áreas de brotação, a espécie enfrenta um colapso populacional total, uma extinção silenciosa em uma ilha isolada. 2 exemplares em todo o planeta. Essa é a contagem final absoluta. Se não fosse a intervenção humana, a Middle Mist Red seria apenas um arquivo morto na botânica. Trata-se de um enigma biológico, embrulhado em pétalas densas. Originalmente nativa da China, esta variedade de camélia japônica foi extraída de seu habitat e transportada para a Inglaterra há mais de 200 anos. O responsável foi John Middlemist, um viveirista focado em logística de plantas, que identificou o espécime em 1804. O nome engana o observador, não é vermelho. Ao examinar os detalhes, a pigmentação se revela um rosa profundo, quase saturado, cercado por uma folhagem verde escura e cerosa. É uma estrutura desenhada para captar luz, lembrando a morfologia de uma rosa, mas com a resistência de um arbusto lenhoso. Hoje, essa joia rara é considerada tecnicamente extinta em seu território de origem na China. O código genético da espécie sobrevive em apenas 2 locais monitorados no globo terrestre: um jardim botânico seguro na Nova Zelândia e a histórica propriedade de Chiswick House, na Inglaterra. A trajetória da planta em solo inglês é um estudo de caso em sobrevivência extrema. Não foi apenas jardinagem, foi resistência física. O espécime de Chiswick prosperou dentro de um conservatório de vidro, suportando o caos logístico e a destruição da Segunda Guerra Mundial.
Enquanto bombas caíam e a manutenção cessava, o sistema radicular da planta manteve a absorção de nutrientes. Ela resistiu ao abandono de décadas que se seguiu ao conflito. Agora, o ciclo biológico dela desafia o clima. A floração ocorre no meio do inverno rigoroso. Quando o restante da vegetação entra em dormência, esta camélia ativa seu metabolismo para produzir cor e sementes, sob a vigilância estrita de botânicos modernos. Mas por que a Middle Mist Red é tão escassa? Eis o paradoxo técnico. A família das camélias geralmente apresenta alta robustez. Na agronomia prática, elas se multiplicam facilmente por estacas ou sementes. No entanto, esta variedade específica recusa a propagação simples. O mecanismo de clonagem falha com frequência. Multiplicá-la é um desafio de laboratório, o que manteve a população perigosamente baixa durante séculos. Essa dificuldade técnica aumenta o valor do espécime, tornando-o um alvo cobiçado por colecionadores e um símbolo de resiliência genética. Por fora, parece apenas ornamentação, mas por dentro é uma fábrica química. A planta possui utilidade médica concreta. Rica em propriedades antioxidantes, a composição de seus tecidos é estudada para auxiliar em tratamentos cardiovasculares e oncológicos. A planta também sintetiza ácido oleico em abundância. É um hidratante natural potente com capacidade anti-idade. A estrutura não serve apenas para ser vista. É um reservatório de compostos complexos que a ciência conseguiu preservar do desaparecimento total. Uma garra curvada de fogo. É assim que a natureza desenha a sobrevivência nas Ilhas Canárias. O Lotus berthellotii, conhecido popularmente como bico de papagaio, não é apenas uma peça decorativa, é um mecanismo botânico de alta precisão. O visual atrai o olhar humano, mas a função biológica é muito mais complexa. Por que uma planta investiria energia em flores com formato de gancho? A resposta está na engenharia da polinização. As flores variam de um laranja intenso ao vermelho sangue. Elas crescem curvadas para cima, imitando com perfeição o bico de uma ave. Mas a estrutura da planta vai além da flor. Trata-se de um subarbusto prostrado. Ele não compete por altura. A estratégia aqui é o domínio horizontal. A planta atinge modestos 20 centímetros de altura, mas se espalha lateralmente, cobrindo o solo rochoso como um tapete denso e impenetrável. Ao examinar as folhas de perto, percebe-se uma tecnologia de defesa. Elas são divididas em folíolos finos, totalmente cobertos por uma penugem prateada. Isso não é estético, é um escudo térmico. Esses pelos refletem a radiação solar intensa e evitam a perda excessiva de água. A planta cria seu próprio microclima para resistir à seca. Mas existe um mistério logístico. Durante décadas, botânicos acreditaram que a planta estava condenada. A teoria era sólida. O formato da flor evoluiu para ser polinizado por pássaros de sol, uma espécie já extinta nas ilhas. Sem o polinizador específico, a reprodução sexual seria impossível. O sistema parecia ter colapsado. Por fora, uma beleza estéril, mas por dentro, uma capacidade de adaptação brutal. Estudos recentes derrubaram o mito. A planta não depende de um único parceiro desaparecido. Pássaros generalistas, como a felosa das Canárias, assumiram a função logística. Eles visitam as flores e realizam o transporte de pólen. Para compensar a frequência irregular dessas visitas, a planta desenvolveu uma tática de resistência. As flores permanecem abertas e viáveis por muito mais tempo. Se o correio é lento, a encomenda fica disponível por mais dias. A situação atual é um paradoxo de escala. Na natureza selvagem, o cenário é crítico. A perda de habitat e as mudanças climáticas empurraram a espécie para a quase extinção. Restam poucos exemplares
agarrados às rochas vulcânicas. No entanto, a espécie encontrou um bote salva-vidas inesperado: o comércio global. Devido à sua estética agressiva e folhagem prateada, ela é produzida em massa em estufas comerciais. O que morre no habitat natural multiplica-se aos milhões em jardins residenciais. A domesticação garantiu a continuidade da linhagem genética. Zero folhas. Na botânica clássica, isso significa morte certa por falta de energia. Mas nos pântanos saturados da Flórida, uma anomalia evolutiva ignora as regras. Dendrophylax lindenii, conhecida como orquídea fantasma, não é apenas uma flor rara, é um organismo altamente especializado, adaptado para viver onde outras espécies apodreceriam em dias. Por que ela dispensa a folhagem? A eficiência energética é brutal. O sistema radicular assume dupla função. As raízes não servem apenas para fixação mecânica na casca rugosa das árvores. Elas se tornaram painéis solares biológicos. De perto, percebe-se. As raízes são achatadas, verrucosas e acinzentadas. Elas mimetizam a textura da madeira hospedeira com precisão milimétrica. À primeira vista, um emaranhado de parasitas secos ou fungos mortos. Mas no nível celular, cloroplastos operam em capacidade máxima, convertendo a luz difusa do pântano em açúcares vitais. Essa camuflagem falha apenas diante da cobiça humana. No Parque Estadual Whakahati Strand, patrulhas monitoram a extração ilegal. Onde a biologia vê sobrevivência, o mercado vê lucro. Colecionadores buscam o troféu raro. A escassez transforma a planta em moeda de troca no mercado negro. Mas a posse não garante a sobrevivência. É um pesadelo logístico para cultivadores amadores. A planta não tolera erros químicos. Água municipal tratada contém minerais e cloro, que queimam seus tecidos instantaneamente. Exige-se água de chuva pura ou destilada. A umidade relativa deve permanecer extrema, simulando o vapor constante do habitat original. O controle de luz precisa ser cirúrgico. Se observado em aceleração, o botão floral se projeta longe da base, através de uma haste fina. A flor branca se abre suspensa no vazio, balançando com correntes de ar imperceptíveis, criando a ilusão espectral. Sem folhas, sem solo, apenas raízes e ar. A sobrevivência da espécie depende dessa invisibilidade calculada, quase 100% de desidratação. A maioria das espécies morreria instantaneamente com essa perda de líquidos. Mas, para a planta da ressurreição, Seladinella lepidophylla, isso é apenas uma pausa estratégica. Esta é uma maravilha da engenharia biológica adaptada a desertos extremos. Porque a planta se contorce. Ao perder água, ela retrai os caules para o centro, formando uma bola compacta e dura. Isso reduz drasticamente a área de superfície exposta ao sol escaldante. Por fora, parece um emaranhado de gravetos mortos e secos, mas por dentro, a química celular trabalha em modo de emergência. A planta entra em dormência profunda, mas não morre. Ela sintetiza trealose em grandes quantidades. É um açúcar especializado que atua como um conservante natural, protegendo as membranas celulares e as proteínas contra danos estruturais. Esse mecanismo permite que o organismo suporte anos sem uma única gota de chuva. O vento, muitas vezes, rola essa estrutura esférica por quilômetros de terreno árido. Mas isso era apenas o começo. Ao encontrar umidade, o processo se inverte. Se observado em aceleração, vê-se a transformação mecânica. A água penetra nos tecidos secos. As folhas marrons se desenrolam e expandem. A clorofila, antes inativa, retoma a fotossíntese. Em poucas horas, o que parecia lixo orgânico torna-se uma planta verde e vibrante, enraizando-se rapidamente no novo local. Mudamos de cenário para o vale do rio Altamaha, na Geórgia, Estados Unidos.
Aqui encontramos um caso raro de extinção na natureza e sobrevivência em cativeiro, a Franklinia alatamaha. O nome carrega peso histórico. A espécie foi batizada em honra a Benjamin Franklin pela família de botânicos Bartram, que a descobriu. Hoje é um testemunho de paixão botânica e logística de preservação. Na natureza selvagem, esta árvore é um fantasma. O último avistamento confirmado ocorreu em 1803. Desde o início do século XIX, ela foi declarada extinta em seu habitat natural. Mas nos jardins botânicos, ela prospera como espécie ornamental cultivada. É uma árvore decídua que atinge até 10 metros de altura. A estrutura é simétrica, com um formato vagamente piramidal que agrada paisagistas. De perto percebe-se a qualidade da floração. As flores brancas são grandes e exalam um perfume complexo, que lembra uma mistura de camélias, flor de laranjeira e madressilva. No outono, a planta exibe outro recurso visual. A folhagem verde transita para um vermelho alaranjado intenso antes de cair. A causa do desaparecimento selvagem é técnica e brutal. Não foi apenas o clima. A introdução do cultivo de algodão na região trouxe doenças fúngicas para o solo, contra as quais a Franklinia não tinha defesa. Fatores ambientais, como enchentes e incêndios, completaram o extermínio. A sobrevivência da espécie hoje se deve inteiramente à previsão de William Bartram. Ele coletou sementes no século XVIII, antes do colapso da população selvagem. Graças a esse armazenamento preventivo, o código genético foi salvo. Um único código genético para toda uma espécie. Isso é um gargalo biológico perigoso. Curiosamente, todas as árvores de Franklin existentes hoje são clones diretos, descendentes daquelas sementes específicas salvas no passado. A distribuição agora é global. Elas são cultivadas em mais de 1000 locais monitorados, incluindo jardins botânicos de alta segurança e coleções privadas. Isso não é apenas jardinagem, é um sistema de backup descentralizado. A árvore de Franklin deixa de ser apenas um espécime vegetal para se tornar um artefato histórico vivo, um símbolo de conservação ativa. A trajetória desta planta expõe a fragilidade dos ecossistemas isolados. Ela prova que a diversidade botânica pode desaparecer em uma única geração se não houver intervenção. Ao observar a resiliência da madeira e a estrutura das folhas, percebe-se a responsabilidade logística. Cada muda plantada é uma barreira contra a extinção total. Mudança de coordenadas. Ilha de Madagascar. Palmeira do viajante. Nome científico: Ravanala madagascariensis. Imagine tropeçar em uma bússola orgânica gigante no meio do mato fechado. Esta planta atua como um farol para quem atravessa as paisagens densas da região. Mas existe uma pegadinha taxonômica. Apesar do nome popular, a análise biológica confirma: não é uma palmeira verdadeira. Ela é uma parente próxima da ave do paraíso, imitando a forma de palmeira para ganhar altura e luz. Por que o formato de leque é tão preciso? As folhas se abrem em um plano único, muitas vezes orientadas na direção leste-oeste. Isso criou a lenda de que a planta serve como guia rudimentar de navegação. O viajante perdido olha para o leque e sabe onde o sol nasce. Mas isso era apenas o começo. O verdadeiro valor de sobrevivência está na engenharia hidráulica da planta. Por fora, uma estrutura fibrosa e rígida, mas por dentro, uma cisterna de emergência. As bases das folhas são ocas e herméticas. Elas funcionam como reservatórios naturais, capturando o escoamento da chuva. Cada bainha é capaz de armazenar quase 1 litro de água doce. Para um explorador desidratado, isso é um recurso crítico. Não é água mineral engarrafada. É um líquido morno, muitas vezes misturado com resíduos orgânicos e insetos,
mas puramente vital em situações de isolamento. A escala impressiona. Esta estrutura maciça pode atingir 12 metros de altura. Não é um arbusto, é uma torre biológica. O topo é coroado com 30 a 35 folhas gigantescas em forma de leque. Cada folha individual se estende por 3 metros de comprimento. É uma superfície enorme de captação solar e pluvial. As cores indicam a função do tecido. Na base, observa-se uma transição para um laranja intenso, quase fogo. Isso sinaliza a parte mais velha e resistente do suporte. Nas pontas, o verde vivo domina, onde as células trabalham na fotossíntese acelerada. Não é apenas um visual exótico, é uma fonte de sustentação hídrica pronta para o uso. Cada base de folha é um tanque de retenção de emergência. A planta canaliza e armazena água da chuva diretamente em sua estrutura, criando reservas vitais para os períodos de seca extrema. Esse recurso inestimável deu origem ao seu nome popular, pois oferece hidratação imediata em um ambiente hostil. Observe a estrutura reprodutiva. As flores da árvore do viajante não buscam atenção visual. Elas crescem aninhadas entre os eixos das folhas, protegidas por brácteas verdes e robustas. A textura é rígida, quase industrial. Por dentro, essas cápsulas contêm um néctar rico em sacarose, mas permanecem fechadas hermeticamente. Por que dificultar o acesso ao alimento? Parece um erro evolutivo, mas na prática é um filtro de exclusividade. A planta funciona como um cofre que guarda suas riquezas apenas para um parceiro específico, os lêmures de Madagascar. A relação é mecânica. O animal precisa usar força física para abrir as brácteas e acessar o líquido doce. Durante o processo, o focinho do lêmure é coberto de pólen, garantindo o transporte do material genético para a próxima planta. O resultado dessa engenharia biológica é visível nas sementes. Elas são revestidas por arilos de um azul intenso e brilhante. O contraste visual atrai dispersores nas florestas úmidas e nas encostas montanhosas. Não é apenas botânica, é um sistema logístico de interdependência onde a extinção de um elo colapsaria o outro. Mas a escala de sobrevivência aumenta no continente. Baobá, Adansonia, digitata, uma fortaleza de resistência na savana africana. Onde a vegetação rasteira morre esturricada, o baobá domina. Trata-se de um relicário vivo. Esta espécie antecede a humanidade e a própria deriva continental, carregando 200 milhões de anos de adaptação genética. A arquitetura da árvore desafia a física. O tronco se projeta 30 metros em direção ao céu. A circunferência maciça pode atingir 50 metros de largura. Por fora, uma casca cinza e cicatrizada pelo tempo, mas por dentro, um tecido esponjoso capaz de armazenar toneladas de água, funcionando como uma cisterna viva durante a estiagem. Para as populações locais, essas árvores não são apenas marcos geográficos. São centros de atividade cultural e pontos de referência na imensidão da paisagem. Ao cair da noite, o ciclo reprodutivo entra em ação. Em modo acelerado vê-se. Grandes flores brancas rompem os botões rapidamente. As pétalas se desenrolam em minutos, uma movimentação visível a olho nu que atrai polinizadores noturnos. O fruto do baobá apresenta uma anomalia técnica. É o único fruto no mundo que desidrata naturalmente, ainda preso ao galho. O processo dura 6 meses sob o sol implacável. Em vez de apodrecer, a polpa perde a umidade e se transforma em um pó seco, altamente concentrado em nutrientes. É um pacote de sobrevivência selado pela própria casca. A presença de um baobá altera o ambiente ao redor. Ele oferece sombra, umidade e alimento concentrado. A sobrevivência da savana depende destes gigantes. Uma infraestrutura subterrânea invisível.
O sistema radicular do baobá não serve apenas para fixação. Ele atua como uma âncora hidráulica, estabilizando toneladas de solo contra a erosão e mantendo a saúde do terreno em níveis profundos. Essa rede de raízes cria um microclima no subsolo, retendo umidade vital, onde, de outra forma, haveria apenas areia seca. Para a fauna, a árvore é mais do que sombra. É um centro de abastecimento. Pequenos mamíferos, aves e insetos encontram abrigo nas fendas da casca e água armazenada nas reservas do tronco. Em todo o continente africano, a espécie funciona como um ponto logístico natural. Comunidades inteiras utilizam a árvore como referência geográfica e local de reunião. Mas a utilidade supera o simbolismo. A casca fornece fibras resistentes. As folhas e frutos são processados em remédios e alimentos ricos em nutrientes. Existe uma conexão pragmática. A sobrevivência das pessoas está ligada à saúde dessas árvores. No entanto, a estabilidade está ameaçada. Dados recentes indicam um colapso estrutural. Mudanças climáticas extremas forçam as árvores além de seus limites biológicos. Vários espécimes antigos não apenas morreram, eles desmoronaram internamente por falta de pressão de turgor. Apesar da crise hídrica, o baobá persiste como um mecanismo de resistência, adaptando sua fisiologia para suportar décadas de seca. Mudamos de escala e de continente. Entra em cena a Ophrys apífera. Esta planta herbácea perene, membro da família das orquídeas, é um exemplo de microengenharia genética. Encontrada em vastas áreas da Europa Central e do Sul, Norte da África e Oriente Médio, ela domina a arte da sobrevivência através da fraude visual. Com altura variando entre 15 e 50 centímetros, a planta opera em ciclos precisos. No outono, desenvolve rosetes de folhas rentes ao chão. Durante o inverno, o crescimento é lento e calculado. A explosão de energia ocorre entre meados de abril e julho, quando as hastes florais emergem. Ao examinar a flor em macro, percebe-se a sofisticação. 3 grandes sépalas roxas formam a base. O labelo trilobado possui uma textura aveludada e um padrão de cores que imita, com precisão anatômica, o abdômen de uma abelha. Não é estética. É uma estratégia de mimetismo agressivo. O objetivo é enganar zangões machos. A flor simula a presença de uma fêmea disponível. Atraído pela forma e muitas vezes por feromônios químicos, o macho tenta copular com a flor. Nesse processo frustrado, o pólen adere ao corpo do inseto, que o transporta para a próxima planta. A orquídea manipula o instinto reprodutivo alheio para garantir a sua própria propagação. Mas existe um sistema de segurança. Em regiões onde as abelhas são escassas, a planta ativa a autopolinização, garantindo sementes mesmo sem vetores externos. Por fora, uma promessa de acasalamento e néctar. Por dentro, apenas a mecânica fria da reprodução. Uma dupla ilusão. Uma ilusão dupla de acasalamento e um banquete de néctar. Mas a orquídea não entrega nada, nem parceiro, nem comida. É uma fraude biológica calculada, onde a planta atrai o inseto sem gastar energia real na produção de recompensas. Em regiões específicas, como o Reino Unido, existe um problema logístico. A espécie exata de abelha que cai nesse truque não habita a área. A estratégia de engano falha por falta de alvo. Mas a planta possui um mecanismo de contingência. A orquídea ativa a autopolinização. No gênero dela, essa é uma capacidade técnica única. O processo dispensa intermediários. O vento balança a estrutura. De perto nota-se. As anteras pendem para baixo, sob a ação da gravidade. O pólen se desprende e cai diretamente no estigma. É um feito de reprodução solitária, executado com precisão mecânica. O habitat é hostil.
Ela prospera em gramados semiáridos e dunas calcárias onde a água é escassa. A planta não apenas sobrevive, ela domina. É uma colonizadora mestre de terrenos pobres. Se observarmos as planícies de Bedfordshire, onde ela se tornou o símbolo floral do condado, ou os campos do sudeste e das terras médias britânicas, a presença é marcante. Não é apenas uma flor curiosa, é um lembrete físico de que, na natureza, quem não se adapta às falhas de logística, desaparece. Puya Raimondi. A escala muda drasticamente. Transporte-se para os Altos Andes da Bolívia e do Peru. Aqui reina a Rainha dos Andes, um titã botânico. É a maior de todas as bromélias já catalogadas pela ciência, um verdadeiro espetáculo de engenharia vegetal. Por que essa planta é uma anomalia? Pelo fator tempo. Imagine um organismo que espera 80 anos ou mais para cumprir seu único objetivo: 8 décadas de acumulação lenta e silenciosa de recursos. O resultado final é uma espiga floral monumental que pode atingir a altura impressionante de 25 pés. Isso é a paciência da natureza em sua forma mais grandiosa e bruta. O ambiente é extremo. A espécie é nativa de altitudes entre 3.200 e 4.800 metros, onde o ar é rarefeito e o frio é constante. A Puya Raimondi forma uma roseta maciça na base. Folhas largas e rígidas funcionam como escudos e coletores de umidade, assentadas sobre um tronco robusto que se eleva a até 7 pés do solo. À primeira vista, parece uma estátua de pedra coberta de espinhos, mas por dentro a seiva circula, preparando a maior floração do continente. A visão desta planta assemelha-se a um gigante verde despertando de um sono de eras. O tronco central pode crescer até 5 metros de altura, suportando uma carga estrutural imensa, cerca de 200 folhas lineares. Cada folha individual mede até 1,25 m de comprimento. São centenas de painéis solares orgânicos focados na captação de luz UV de alta altitude. Quando o gatilho biológico é acionado, a planta decide florescer. A energia de 80 anos é liberada de uma só vez. Uma única planta produz até 20.000 flores. Em modo acelerado, vê-se. A haste central dispara para o céu e os botões explodem em cor. Tudo isso acontece em um período frenético de 3 meses. Um espetáculo raro de eficiência terminal. 80 anos de acúmulo de energia. Este é o custo biológico para um único evento reprodutivo. A vida da Rainha dos Andes não é um conto de fadas, é uma contagem regressiva. Após a primeira floração, o sistema entra em colapso total. A planta morre. Por que investir tudo em um único momento? A estratégia chama-se semeoparidade. Em um ambiente onde os recursos são escassos, a planta não divide energias. Ela aposta todas as fichas de uma vez. 80 anos de absorção lenta de luz e nutrientes culminam em uma estrutura floral gigantesca. É um final dramático, mas calculado. O mecanismo intriga biólogos há décadas. A Puya Raimondi domina a sobrevivência em altitudes extremas, onde o oxigênio é rarefeito e o frio congela tecidos vegetais comuns. Adaptações celulares permitem que ela resista ao gelo noturno e à radiação solar brutal durante o dia. Por fora, uma roseta espinhosa e defensiva, mas por dentro, um reservatório de carboidratos esperando o sinal químico para a floração. A resiliência física, no entanto, não protege contra a logística humana. A perda de habitat e a mudança climática encurralam a espécie. O aquecimento empurra a zona habitável para o topo das montanhas. Quando o topo acaba, a extinção começa. As populações selvagens reduziram drasticamente. Hoje, a preservação depende de bancos genéticos vivos.
No Jardim Botânico da Universidade da Califórnia, exemplares são mantidos sob vigilância estrita. Não é turismo, é conservação de código genético. Ali, observa-se a magnificência da floração sem a necessidade de escalar os planaltos andinos remotos. A planta serve como um lembrete rígido da adaptabilidade biológica. Mas a evolução toma caminhos visuais distintos em outras latitudes. Eucalipto arco-íris, ou Eucalyptus deglupta. A estética aqui é um subproduto da renovação celular. Nativo das florestas tropicais de Papua Nova Guiné, Indonésia e Filipinas, esta árvore transforma a paisagem. Não há intenção artística, apenas química. Ao examinar o tronco de perto, entende-se o processo. A casca não é permanente. Ela se desprende em tiras longas e irregulares. Quando o tecido velho cai, expõe-se a camada interna, um verde brilhante, saturado de clorofila. Aqui entra o fator tempo. Em contato com o ar, a oxidação altera os pigmentos. Em modo acelerado, vê-se a transição cromática. O verde vira vermelho escuro. O vermelho degrada para laranja. O laranja escurece para roxo e, finalmente, para o marrom. Como a casca cai em momentos diferentes em partes diferentes do tronco, cria-se um padrão multicolorido constante. Em locais como San Diego, a estação chuvosa intensifica o contraste visual. A água limpa a poeira e satura as cores, parando pedestres nas ruas. Fotos circulam na rede, mas a árvore ignora a fama digital. Ela cumpre uma função crucial no ecossistema de floresta tropical, oferecendo sombra e estabilidade ao solo úmido. Existe um paradoxo econômico final. Apesar da aparência exótica e da casca vibrante, o valor industrial desta árvore ignora a cor. Para a indústria madeireira, o eucalipto arco-íris é uma fonte de matéria-prima básica. Sua madeira é processada, triturada e branqueada quimicamente. O destino final dessa explosão de cores é a fabricação de papel branco comum. Uma casca colorida esconde uma utilidade industrial bruta. Para o mercado de celulose, essa árvore é essencialmente matéria-prima de alta eficiência. A casca fornece a fibra necessária para a produção massiva de papel branco. Por que esta espécie domina as plantações comerciais? A resposta está na logística biológica. A árvore possui uma resistência natural agressiva contra pragas e patógenos, que dizimariam outras culturas. O crescimento é explosivo. Em condições ideais, a planta ganha quase 1 metro de altura vertical a cada ano. É uma corrida constante em direção à luz. As folhas contêm glândulas especializadas de óleo aromático. Embora a concentração seja inferior à de outras espécies de eucalipto, a fragrância distinta permanece presente nos tecidos, mas existe um contraste severo. Por fora, uma espécie robusta em plantações. Por dentro, uma população nativa em colapso. A União Internacional para a Conservação da Natureza classifica o eucalipto arco-íris como vulnerável. O problema é a fragmentação geográfica. O corte indiscriminado para a lenha e a exploração madeireira reduzem a floresta original a ilhas isoladas de vegetação. A adaptabilidade, no entanto, garante a sobrevivência genética. Longe de sua origem, a árvore colonizou novos territórios. Em climas livres de geadas letais, como no Havaí e no sul da Califórnia, ela deixou de ser recurso industrial para se tornar ornamento urbano. Mas a biologia reage ao ambiente. Fora da zona equatorial úmida, as cores da casca perdem a saturação. Sem a chuva constante da floresta nativa, o espectro visual se apaga, o que reforça a necessidade técnica de preservar o habitat original. Chocolate Cosmos. Cosmos atrosanguineus. Meados do século XIX. Botânicos catalogam uma anomalia floral.
O atrativo não reside apenas na estética das pétalas de vermelho profundo ou na textura aveludada que absorve a luz. O diferencial é químico. A planta sintetiza um aroma complexo que imita o chocolate. Jardineiros e borboletas são atraídos pelo mesmo sinal olfativo. A Chocolate Cosmos opera como um painel solar biológico. Ela exige radiação direta. Para prosperar, a planta necessita de locais abrigados e quentes, onde possa acumular energia térmica durante todo o dia. A estrutura vertical atinge entre 58 e 76 centímetros. O hábito de crescimento é expansivo, ocupando o espaço horizontal disponível. De perto, percebe-se a geometria. Flores semelhantes a margaridas, com diâmetro de 2 a 5 centímetros, coroam os caules. Aqui ocorre uma reação termodinâmica interessante. O aroma de baunilha e cacau não é estático. Ele flutua com a temperatura. Nos dias quentes e ensolarados, os óleos voláteis evaporam com força total, criando uma assinatura olfativa intensa. Para quem inicia o cultivo, o aviso é claro. Não se trata apenas de jardinagem visual. É uma engenharia sensorial. Com sua fragrância sintética natural e aparência escura, a planta funciona como uma ponte rara. O ponto exato onde a evolução botânica e a química da sobremesa colidem no solo. 1 milímetro de diâmetro total. Essa é a dimensão exata de um dos maiores mistérios da botânica atual. Imagine tropeçar em uma estrutura biológica tão rara que a sua existência é debatida entre a lenda e a ciência. O nome técnico é Utampoluo, também conhecida como Udumbara. Por que uma estrutura tão minúscula desafia os especialistas? Porque ela rompe as classificações padrões. Não se trata apenas de uma flor pequena, é um organismo parasita microscópico, menor que a cabeça de um alfinete metálico. Encontrada crescendo na região de Viet Linh, sobre a superfície fibrosa de uma folha de palmeira aroide, a planta exige atenção total para ser notada. Em modo de aproximação macro, vê-se a estrutura delicada. Apesar do tamanho reduzido, ela possui uma capacidade química surpreendente: a emissão de fragrância. O aroma é nítido, lembrando o cheiro seco e amadeirado do sândalo. Por fora, um filamento branco quase invisível, mas por dentro, um mecanismo capaz de gerar um impacto sensorial desproporcional à sua massa. A importância, contudo, transcende a biologia. Nas escrituras antigas do budismo, a flor Udumbara não é apenas vegetação, é um símbolo de paz e felicidade iminentes. O aparecimento dela marca eventos históricos. E isso deixou de ser apenas texto antigo. Na Coreia, os registros aumentaram drasticamente. Apenas neste mês, houve 12 avistamentos relatados desse fenômeno místico. A frequência dessas ocorrências forçou a comunidade científica a olhar mais de perto. Mas aqui existe um detalhe técnico. Os botânicos continuam em um impasse taxonômico. A ciência ainda não conseguiu determinar com precisão absoluta a natureza do espécime. As análises oscilam entre classificar o organismo como um musgo altamente especializado ou um fungo raro. A estrutura celular não se encaixa perfeitamente nas gavetas acadêmicas tradicionais. A confusão aumenta devido a um mimetismo acidental da natureza. Ao examinar os detalhes com lentes de aumento, a estrutura revela hastes finas, como fios de seda. Isso gera um erro de identificação comum na agronomia prática. A Utampoluo é frequentemente confundida com ovos de crisopídeos. Esses insetos depositam seus ovos na ponta de longos filamentos proteicos para protegê-los de predadores e do canibalismo entre as larvas. O visual é praticamente idêntico. Distinguir a flor sagrada de uma simples postura de ovos de inseto exige análise laboratorial, não apenas observação visual. É a complexidade da vida escondida
no microcosmo. Estruturas que desafiam a visão a olho nu. O Yutan Poluo foi avistado notavelmente em 2010 por uma monja chinesa na província de Jiangxi. Inicialmente, o diagnóstico foi um erro biológico. Pareciam ovos de insetos parasitas depositados na superfície. Mas ao examinar os detalhes, a identificação mudou. Eram flores brancas minúsculas, o raro Yutan Poluo. Elas não estavam inertes, estavam florescendo e emitindo uma fragrância perceptível. Por fora, pontos brancos quase invisíveis, mas por dentro, um peso teológico imenso. O Yutan Poluo está imerso em lendas e simbolismo antigo. A tradição dita um cronograma quase geológico. Acredita-se que floresça apenas uma vez a cada 3.000 anos. Disse que o fenômeno anuncia a chegada de um rei real. Nas escrituras budistas, essas flores simbolizam a imortalidade absoluta. São consideradas a reencarnação do Senhor Buda. Essa crença atravessa fronteiras culturais. Tanto no folclore chinês quanto no indiano, a flor está associada a eventos divinos e presságios auspiciosos. Mas nas Filipinas, a botânica opera em outra escala, videira de jade. O nome técnico é Strongyloidon macrobotris. Esta planta domina as florestas tropicais da região. Trata-se de uma liana perene e leguminosa. A genética revela um parentesco surpreendente. Ela é prima próxima de culturas de subsistência, como o feijão comum e o feijão da Espanha. Mas aqui, o design da natureza focou em infraestrutura. A videira de jade possui caules grossos, atingindo até 2 centímetros de diâmetro. Parecem cabos industriais. Eles se estendem por até 18 metros de comprimento. A estratégia de sobrevivência é o parasitismo estrutural. Elas se entrelaçam em árvores hospedeiras, usando a madeira alheia como escada para alcançar a luz solar no topo do dossel. A aparência da videira é um atestado de resistência mecânica, enquanto sobe em seu habitat denso. As flores da videira de jade são uma cascata de biomassa. Como cachos pesados de uvas, essas flores pendem de inflorescências produzidas apenas por videiras maduras. A reprodução exige logística aérea noturna. A planta evoluiu especificamente para ser polinizada por morcegos. Esses visitantes dependem da geometria da flor. Eles se penduram de cabeça para baixo para beber o néctar. É uma troca de recursos eficiente. O animal se alimenta e, sem saber, transporta a carga de pólen de flor em flor. A magnífica tonalidade de turquesa, a esmeralda da videira de jade, não é apenas um deleite visual. É uma maravilha científica. Por que essa cor rara na natureza? A resposta está na química. Essa coloração única resulta da copigmentação, uma mistura complexa de compostos orgânicos que altera a absorção de luz nos tecidos vegetais. A cor distinta não é um acidente. É o resultado de uma copigmentação precisa, uma mistura química de malvina e antocianina fundida com saponarina, um glicosídeo flavonoide complexo. Essa reação biológica cria o tom verde azulado característico, quase inexistente em outras espécies vegetais. Mas a beleza visual esconde uma falha logística grave, fora de seu ambiente nativo. Por que esta planta não se reproduz sozinha em cativeiro? A resposta é a ausência de parceiros evolutivos. Sem os morcegos específicos das florestas tropicais, o ciclo natural é interrompido. Em estufas controladas, a videira torna-se dependente da intervenção humana direta. Técnicos precisam realizar a polinização manual, flor por flor, transferindo o pólen com precisão cirúrgica. Se o processo for bem executado, a planta gera frutos pesados, que atingem o tamanho de um melão. O domínio dessa técnica exige décadas de estudo agronômico. Instituições como o Jardim Botânico Real de Kew, na Inglaterra, transformaram esse manejo em protocolo padrão. Ali,
A conservação de sementes não é apenas jardinagem, mas um banco de segurança genética contra a extinção. Isso se torna crítico diante da realidade nas Filipinas. O desmatamento agressivo elimina o habitat da videira e de seus polinizadores, empurrando todo o ecossistema para o colapso. Mas a botânica reserva surpresas ainda maiores. Metasequoia glyptostroboides. Durante séculos, esta árvore existiu apenas como um registro em rochas antigas. A comunidade científica a considerava extinta, uma sombra no registro fóssil. No entanto, em um vale isolado da China, a árvore foi redescoberta viva. O que era mito tornou-se um espécime biológico respirando. É uma conexão direta com a era dos dinossauros, sobrevivendo a eras glaciais e cataclismos geológicos. Por fora, uma conífera comum, mas por dentro, um comportamento biológico contraditório. A maioria das coníferas mantém as agulhas durante o ano todo para maximizar a fotossíntese. A metasequoia faz o oposto. Ela opera como uma árvore decídua. Na primavera, cobre-se de um verde exuberante. No outono, a folhagem transita para um dourado intenso, antes de cair. Ao observar o solo no inverno, vê-se um tapete de agulhas mortas. Cada queda de folha é uma estratégia de economia de energia herdada de milênios atrás. Mas a árvore não ficou restrita ao seu vale de origem. Ela provou ser uma colonizadora eficiente. A espécie foi exportada e adaptou-se a parques e avenidas em diversos continentes, longe das condições específicas da China. Ela prospera em climas variados, não exige cuidados extremos, cresce rápido, resiste à poluição urbana. De um fóssil esquecido, a metasequoia transformou-se em um ativo botânico global, provando que a adaptabilidade é a chave final para a sobrevivência da espécie. Um único organismo masculino. Este é o espécime mais solitário do planeta. Pode parecer apenas uma árvore ornamental no seu parque local ou quintal, mas esta planta é uma ponte direta entre o mundo antigo e o moderno. Estamos falando da Encephalartos woodii. Descoberta em 1895, esta cica não é apenas rara, é uma maravilha pré-histórica. Ela se eleva a 6 metros do solo com uma arquitetura brutal. O tronco é robusto, uma coluna sólida capaz de resistir a mudanças climáticas drásticas. De perto, percebe-se a textura. A folhagem verde escura é brilhante, rígida e afiada. As folhas não balançam suavemente. Elas ocupam o espaço com firmeza. Mas aqui existe um detalhe crucial. Por que esta planta fascina tantos botânicos? A resposta está na extinção. Na natureza selvagem, a Encephalartos woodii já desapareceu. Não existe mais nenhum exemplar livre. Tudo o que vemos hoje em jardins botânicos são clones exatos daquela única árvore encontrada no século XIX. A biologia da reprodução aqui se torna um pesadelo logístico. A espécie é dioica por natureza. Isso significa que ela exige 2 indivíduos distintos para procriar, um macho e uma fêmea. Sem o par, a reprodução natural torna-se uma utopia biológica. Por fora, cones masculinos de um amarelo alaranjado vibrante surgem no topo da planta, visualmente impressionantes. Mas por dentro, é um esforço inútil. O pólen é produzido em massa, uma chamada química para a fertilização, mas não há nenhuma fêmea para recebê-lo. É um ciclo sem fechamento. A escala dessa preservação é global. De Durban aos reais jardins botânicos de Kew, cada clone é rastreado e catalogado. É um ecogenético onipresente, mas ao mesmo tempo, a espécie permanece tecnicamente inatingível na natureza. A caça por uma contraparte feminina continua. Não é romantismo, é necessidade científica. Pesquisadores buscam em florestas remotas como quem procura uma agulha em um palheiro continental.
As tentativas de hibridização com espécies primas acontecem, mas os resultados ainda ficam aquém da genética pura. A Encephalartus woodi é um símbolo de contradição. Possui resistência física para durar séculos, mas uma fragilidade reprodutiva fatal. É uma relíquia viva que atesta a resiliência da vida e os mistérios logísticos da evolução. Da colossal flor cadáver até as plantas perenes de vida longa, a estratégia de sobrevivência varia drasticamente. 2 folhas de crescimento contínuo. Isso é o bastante para a Welwitschia mirabilis dominar o território hostil por milênios. Estas 25 espécies analisadas não são apenas ornamentos da natureza, são obras-primas de engenharia biológica bruta. Cada uma carrega um protocolo de resistência contra a extinção. Qual o segredo técnico destas maravilhas botânicas? A resposta está na gestão absoluta de recursos. Onde a maioria vê um deserto estéril, estas plantas encontram oportunidades químicas para sintetizar energia. À primeira vista, parecem detritos secos espalhados pelo vento. Mas por dentro, existe um sistema vascular blindado contra o calor extremo e a radiação ultravioleta. A diversidade de táticas impressiona o observador técnico. Algumas espécies enterram raízes a dezenas de metros para perfurar o lençol freático. Outras entram em um estado de dormência profunda que pode durar décadas. De perto, percebe-se a rigidez dos tecidos. Não há desperdício de água. A superfície das folhas é dura, desenhada para reter cada molécula de umidade disponível no ar. A jornada pelo mundo natural revela que a vida opera sob leis estritas de eficiência e logística. Não é necessário romantizar o processo. Basta observar a escala da adaptação planetária. A missão do projeto Stellar Eureka cumpre seu objetivo ao catalogar a realidade física destas fronteiras biológicas. A exploração dos limites da vida permanece aberta. A sobrevivência é a única meta.